E aí, turma, tudo certo? Hoje eu vou falar sobre tipos de desenho para design de produto. E esse é um conteúdo baseado na minha dissertação de mestrado. Resolvi fazer uma facilitação gráfica para explicar um pouquinho melhor quais são os tipos de desenho. Justamente porque eu vejo muitos alunos com dificuldade de representar e também ter a intenção correta do desenho na hora de mostrar os seus processos de design e também o resultado de design. E também é bom para quem quer aprender a desenhar e não sabe por onde começar os seus estudos. Vou mostrar para vocês aqui na tela. A gente vai falar sobre tipos de desenho aplicado ao design de produto. Isso aqui, na verdade, foi a minha dissertação de mestrado. E eu comecei o mestrado querendo estudar sobre pessoas que desenham são mais criativas ou não. Só que depois, ao longo do mestrado, eu fui descobrir que, na verdade, é difícil a gente classificar o que é criatividade e também muito difícil classificar o que é desenho. Por isso, em design de produto, a gente tem o termo principal que é sketch. E o sketch é aquele desenho rápido, gestual, que os designers fazem para ter uma ideia. Em analogia a isso, a gente tem o croquis da arquitetura, a gente tem esboço, rascunho, rabisco, garatuja e desenho. Se tudo isso é desenho, como é que eu posso classificar esse sketch que a gente faz para design de produto? Isso foi a minha pesquisa de mestrado, parte da minha pesquisa de mestrado. Eu descobri que existem 3 tipos principais de desenho. E esses 3 tipos principais eu publiquei num artigo junto com a minha orientadora de mestrado, que é a Tânia. Nesse link aqui na educação gráfica, que eu vou deixar na legenda para vocês lerem na íntegra, a gente fala um pouquinho sobre os tipos de desenho. E eu explico daí os 3 tipos de desenho que eu classifiquei. E os 3 tipos são desenho de reflexão. Esse desenho é só a pessoa com ela mesma desenhando e tentando entender o que ela está pensando. Depois, desenho de comunicação, que esse é o mais importante, porque é como se fosse uma equipe de projeto criando juntas. O que eu estou desenhando eu tenho que explicar para alguém e essa pessoa precisa entender o que eu estou desenhando. E por último, desenho de apresentação. E esse último aqui, o desenho de apresentação, é o que a gente menos tem hoje em dia, porque com as tecnologias, com softwares e manipulação de imagem e 3D, a gente consegue chegar num resultado muito mais realístico sem ter que usar técnicas de desenho. Por isso, eu percebi que ao longo da minha graduação, o que eu mais aprendi foi, na verdade, desenhos de apresentação e não desenhos de reflexão ou desenhos de comunicação. Até porque meus professores na graduação não eram designers, eram professores de artes, de arquitetura, não tinham uma aplicação muito prática com relação ao desenho para design de produto. E na época, a nossa maior referência era isso aqui, ó. Esse livro aqui era muito legal e serviu bastante como referência para nós na época, que é o ABC do Rendering. Mas o problema desse tipo de livro é que ele foca bastante no tipo de desenho que é o desenho de apresentação. E ele demora muito tempo para ser feito e muito mais ainda para ser aprendido. Passa bastante tempo estudando para conseguir chegar num render de qualidade. Para exemplificar, isso aqui seriam renders de apresentação. Eu tenho essa pasta no Pinterest, que eu também vou deixar aqui na legenda para vocês. Cataloguei diversos exemplos de diversos designers, exemplos de desenhos, esse sketch mais de apresentação. Que o foco desse sketch aqui é brilhar os olhos do cliente ou fazer um portfólio bonito, para que as pessoas possam ver a capacidade de desenho. Mas, de fato, isso aqui não é muito utilizado na hora de criar, de gerar ideações. São desenhos bonitos, são renders bem bonitos, digitais ou à mão, mas que não funciona para gerar ideias. E no fim das contas, o que a gente mais se inspira ou mais quer fazer ao longo da faculdade é esse tipo de desenho. Mas chegar nesse nível é muito difícil e ter essa capacidade de representação gráfica, ela é muito desafiadora. Por isso que eu acho que a gente pode começar pelo desenho de reflexão e de comunicação, que ele é muito mais simples. E o que é desenho de reflexão e de comunicação? Só vou deixar aqui salvo alguns exemplos de desenho de apresentação e vou mostrar para vocês agora o que seria o desenho de comunicação. Esses aqui já são alguns exemplos de desenho de comunicação. Eles têm um nível técnico relativamente avançado, mas o objetivo deles não é causar impacto ou mostrar a luz e sombra perfeita. O objetivo principal desse tipo de desenho é mostrar a funcionalidade, é mostrar elementos principais, é mostrar algumas vistas. Por isso o desenho de comunicação ele envolve muito mais setas, vista explodida, interação com as mãos, utilizando o produto.
interação com o usuário. Essas são as características. E o mais importante de todos é o desenho de reflexão. E o desenho de reflexão é o mais fácil e, ao mesmo tempo, o que a gente vai mais utilizar ao longo da nossa vida como designer. E quais são as características desse desenho de reflexão? A principal característica desses desenhos é que são muitos desenhos, né? São vários desenhos da mesma vista, testando formas, testando estética. Aqui num projeto bem legal, ó, como exemplo, no Behance. São vários testes, a gente pega alguns pontos principais do desenho, não precisa desenhar o objeto inteiro, e daí depois ele é desenvolvido. Aqui tem o resultado final do projeto, né? Um dos fatores principais do desenho para reflexão é essa fácil e rápida relação entre o que eu estou pensando e o que eu estou gerando de ideias através do desenho. Porque muitas vezes o que eu estou pensando está na minha cabeça, mas está mal formulado, e depois eu coloco no papel e aquilo se mostra diferente do que era que eu estava pensando. Isso não é ruim necessariamente, né? Pode até ser bom, porque vai me dando novas ideias e eu vou representando cada vez mais. Por isso, eu gosto muito dessa imagem aqui, por exemplo, que são vários capacetes ali representados, né? E cada capacete tem algum detalhe diferente, mas vai modificando ao longo do processo. Aqui tem uma infinidade de desenhos de reflexão de diferentes designers que eu gosto e eu compilei todos nessa pasta do Pinterest que vocês podem ver. E o mais legal do desenho de reflexão é que a gente pode pegar uma vista só e fazer vários desenhos, né? A gente não precisa nem saber muito sobre perspectiva, sobre pontos de fuga e já consegue fazer algo bem legal. E se vocês quiserem conferir o meu mestrado na íntegra, é só acessar lá no Lume da URGS e bem no finalzinho, como apêndice, eu tenho aqui no apêndice B todas as características dos tipos de desenho que eu comentei. Por exemplo, ó, desenho de reflexão, eles são rabiscos iniciais com baixo grau de definição e detalhamento, são criados espontaneamente, são feitos à mão livre, têm inúmeras soluções, tem maior quantidade de desenhos possíveis na mesma solução, e isso caracteriza o desenho de reflexão. Já o desenho de comunicação, ele tem vistas ortográficas, perspectiva isométrica com pouca distorção, tem seções e planos de corte, tem detalhes em zoom, detalhes específicos de elementos do produto. Geralmente tem vistas explodidas, mas não de todo o produto, né, mas de peças em específico. Eles também aplicam storyboards, uso de cores, textos, símbolos, setas e geralmente são tamanhos maiores do que um desenho de reflexão. Por isso exigem tamanho como um formato A3. Já o desenho de apresentação, ele transmite emoção, ele transmite a identidade da marca, né, da linha do produto que ele está desenvolvendo. Geralmente tem um plano de fundo para dar contraste com o próprio produto. As técnicas são mistas entre digital, tradicional e até 3D. E são desenhos mais próximos do que é o real, né? Como se fosse um rendering mesmo. Aqui são vários exemplos de desenhos de apresentação que vocês também podem conferir. E para finalizar a explicação de como que a gente pode aprender desenho de reflexão, desenho de comunicação e desenho de apresentação, eu fiz uns gráficos aqui que podem ajudar a gente a entender como é que eu vou aprender a desenhar isso. Dentro de um processo de design, a gente vai ter desde o esboço até o refinamento e a finalização. E geralmente o aluno iniciante, ele não tem essa capacidade de finalização, de um desenho tão refinado. Por isso, a gente começa aprendendo sobre esse esboço, aprendendo a pensar de forma divergente, aprender a ter maior quantidade de desenho, para daí depois a gente pensar em aumentar a qualidade e daí convergir para o desenho final, para um desenho de maior qualidade. E esse caminho do processo de design, ele está relacionado também com o processo de aprendizagem. Por isso, quando a gente aprende a desenhar, a gente não segue um caminho linear de qualidade de desenho e de prática sobre desenho. A gente vai ter um caminho um pouquinho de habilidade mais lenta, que vai ao longo do tempo, e depois a gente aumenta até chegar num nível mais de rendering. Ou seja, quando tu tá no início, a tua habilidade é baixa e por isso a gente tem que desenhar muito. Quanto mais desenhar, independente da qualidade, melhor vai ser para tu ir aumentando de nível, aumentando de habilidade de desenho. Mas depois de um tempo, a gente percebe que a nossa habilidade já não vai aumentar mais porque a gente chega num nível ideal de representação. Por isso que esse desenho de reflexão até o desenho de comunicação é um nível mais lento, mais demorado de chegar. Para que eu passe de um desenho de reflexão para um desenho de comunicação, o desafio é bem grande. E eu tenho que ter muita prática. Tem que ter muita prática de desenho aqui para passar do nível
de reflexão para o de comunicação. Porque aqui eu vou aprender sobre vistas ortográficas, sobre perspectiva, sobre vista explodida, sobre usar marcador, usar lápis de cor, usar pen tool, usar Photoshop, usar brushes. Só que depois de passar do desenho de comunicação para o desenho de apresentação, essa passagem aqui é muito mais tranquila. O nível de técnica, ele é muito próximo. A única coisa que diferencia entre esses dois aqui é que eu vou demorar muito mais tempo para finalizar, para refinar esse desenho, do que o desenho de comunicação que eu preciso só mostrar para minha equipe de projeto. Sempre reforço. Comece com o desenho de reflexão, ou seja, pega um sketchbook, pega um desenho simples para se fazer e vai colocando as ideias lá. E ao longo do processo a gente vai aprendendo sobre perspectiva, sobre uso e sombra, sobre interação produto e usuário, para que daí a gente vá crescendo cada vez mais nessa linha de habilidade até a gente chegar num nível de apresentação. Lembrando que a apresentação é relativo aqui, né, pessoal? Se vocês quiserem passar direto para um software, pode ser também. Não precisa fazer uma qualidade tão grande de desenho como essas hoje em dia. Vou deixar esse resumo para vocês e deixar todos os links desses conteúdos aqui na legenda para que vocês possam estudar também depois. Assim como todas as pastas do Pinterest. Beleza, turma? Vamos estudar e vamos desenhar bastante. E se vocês gostaram desse conteúdo, não deixem de me acompanhar por aqui, porque eu sempre vou tentar trazer conteúdos de design através de resumos visuais. Meu nome é Stefan von der Heide e vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço!